Que a direita no Brasil está animada com a eleição de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Para o presidente Lula, a vitória do republicano acende um sinal de alerta para a esquerda em 2026. Afinal, Marcelo, são as análises que vão chegando, as percepções dos políticos. A direita se anima novamente, porque você tem ali um presidente que ficou 4 anos fora, mas volta. Aqui no Brasil algo parecido poderia acontecer, depende um pouco da justiça também. E a esquerda olhando para essa situação, a direita volta a ter força novamente. Será que isso chega no Brasil daqui a pouco? São essas falas, essas conversas que já estão visando lá 2026. E é curioso, né, Júnior? Porque muitas das coisas que aconteceram nos Estados Unidos, 2 anos depois aconteceram no Brasil, né? A gente importa mesmo. De forma bem, até curiosa a sincronia, né? Em 2016, um presidente, né, da direita ganhou lá, em 2018 um presidente da direita ganhou aqui. Em 2020, um presidente mais ligado, não dá para chamar o Biden de esquerda, né? Mas do campo da esquerda ganhou lá, e depois em 2022 um presidente da esquerda ganhou aqui no Brasil. Os da direita, os radicais da direita fizeram um ato golpista lá. Logo em seguida a gente teve um ato golpista aqui também, né, no nosso 8 de janeiro. Então é impressionante a sincronia dos fatos. Então por isso eu acho que é muito normal que a direita se anime, porque ganha força, né? Ganha peso um aliado como o Trump, presidente dos Estados Unidos. E a direita se anima também porque está muito claro que o Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele vai de acordo com o vento. Então, se o vento estiver soprando mais para a direita, lá vindo de fora, o Supremo pode mudar totalmente seu entendimento, né, até 2026. Isso já aconteceu, a gente viu a questão da prisão da segunda instância, o Supremo era de um jeito, depois mudou, o entendimento se alterou totalmente, depois voltou a ser o que era antes. Então, assim, eu acho que a direita tem esse motivo para ficar animada, porque ganha um reforço com a vitória do Donald Trump. E para a esquerda serve de alerta, Júnior, porque a esquerda insiste em repetir alguns erros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que ela fala que tem que ter diálogo, só que ela fala que tem que ter diálogo e chama o adversário, quem não concorda com ela, de racista, de fascista, né? De nazista. Poxa, o Lula chamou o Trump de nazista. Então, assim, essa crítica radicalizada que a esquerda faz à direita, ela afugenta o eleitor que não quer saber, que não nem necessariamente o eleitor de direita, né? Poxa, o cara tá me chamando de nazista, como que eu vou sentar para conversar com ele? Então, essa eleição do Trump pode servir de ensinamento para a esquerda no Brasil o seguinte: olha, Lula, na hora de criticar o eleitor que votou no Bolsonaro por algum motivo, diminui o tom da crítica. Não chama ele de fascista o tempo inteiro, não, porque isso interdita o debate. Ô William, o que a eleição lá dos Estados Unidos aponta para nós aqui daqui a 2 anos? Primeiro, o Marcelo fala que a nossa justiça, ela balança com o vento. Aí eu lembro da estátua da justiça com uma venda nos olhos, uma espada na mão e segurando uma balança. Eu não posso deixar que um vento balance, faça um movimento dessa balança, porque senão eu não tenho igualdade. Eu preciso, num julgamento, controlar as minhas emoções, porque eu preciso julgar de forma imparcial. Então, o primeiro ponto é esse. Em relação eu falei isso ontem sobre essa polarização e que o mundo estava cada vez mais se tornando um lugar perigoso para viver, porque nós que estamos acompanhando, né, os bastidores, você vê já o discurso da anistia, né, essa coisa da polarização ganhando força em função da eleição do Trump. Isso não é bom para ninguém, gente, porque nós vamos ter um 2026 provavelmente pegando fogo no Brasil, e isso é muito ruim. Essa polarização afastou parentes, nós tivemos muitas brigas. Podemos pensar de forma diferente, mas essa coisa da guerra, de guerrear, de dizer que eu sou melhor do que o outro, isso não vai acabar bem. A gente não vai conseguir equilibrar esta balança. E o que mais me assusta é essa justiça que o Marcelo traz, que os ventos fazem ela tirar a venda dos olhos. Não é tirar, arreda um pouquinho, assim, só para ver olha, o que tá acontecendo. Você deixa a balança cair um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda. Mas você acha que essa justiça não existe, William? Você vê de forma diferente? Não, eu acho que ela não pode existir. É diferente. Mas ela existe, tá aí. Não, ela não pode existir. Não, Marcelo, mas não pode ser assim. Não pode ser assim, não pode ser isso. assim. Você pegar uma Carmen Lúcia e falar que, que a interpretação, como é que ela falou mesmo? Que era relativa, da censura. Né? Da censura, que ela fez uma interpretação, não tem relatividade. Você tem que interpretar a Constituição como ela é.
Então nós não podemos ficar à mercê de narrativas, de interpretações de acordo com interesses políticos. O STF não é um partido político e ele está se transformando e nós estamos enxergando isso. Isso é que é triste. Gente, mas vocês estão falando na teoria que não pode. Mas já é a realidade, a gente já vê isso no dia a dia. A gente acabou de ver um ministro, né, ignorar todo um processo de delação premiada, todo um processo de provas, né, para liberar o José Dirceu, por exemplo, sendo que, né, não tem na lei nada que poderia ser usado. Então, assim, a realidade o Supremo já está muito mais político do que isento. Então, essa é a realidade. A gente tem que fazer essa análise pensando em vocês. Cadê a democracia? Cadê a democracia? Nós somos cidadãos. O Brasil é nosso. Eles são nossos representantes. É aí que mora a questão. Nós temos que reformar o judiciário, nós temos que reformar a política, nós temos que reformar o Estado. Está tudo errado. Nós somos reféns de um sistema. A gente acabou tangenciando o tema para um outro lado. Eu vou voltar aqui, Rita, quero te ouvir também sobre isso, que é a questão das eleições americanas e como é que isso pode refletir em 2026. A direita animada e a esquerda preocupada. Ô Júnior, o Trump falou isso na posse dele, eu concordo e assino embaixo. Foi a maior reviravolta política da história dos Estados Unidos e para não falar do século XXI, porque o Trump, ele foi execrado, ninguém tirava nem foto perto dele. Ele conseguiu, ele foi resiliente e em cima da economia, dos erros de uma virada dos Estados Unidos para o aumento do Estado na economia, que foi isso que os democratas vêm fazendo nos últimos tempos, em cima disso, o Trump conseguiu o voto daqueles que tinham, que tinham um cabresto democrata. Então o Trump conseguiu o voto do negro, o voto das mulheres, do cara que morava no subúrbio, porque o country vote, o voto rural, ele já tinha, do americano mais puro sangue, lá do interior. Então, os grandes centros que eram mais assistidos pela política democrata, começaram a sentir na perda de poder aquisitivo, no aumento do endividamento do Estado americano, a perda de poder aquisitivo deles e do sonho americano. Porque os Estados Unidos começaram a ir contra a economia de mercado e aumentando o encargo em cima do cidadão. E o que ele prometeu? Diminuir impostos, diminuir a dívida e conter a imigração ilegal. Então, é isso. Então, ele estava preservando empregos, aumentando a capacidade de consumo dos cidadãos americanos. Então, essa reviravolta foi em cima da economia. Foi em cima dessa Guerra Fria que começou ao final da Segunda Guerra Mundial e agora está virando guerra quente. Quando você tem um BRICS fazendo um acordo econômico, o BRICS nunca foi um bloco econômico e está virando. Tem China, Rússia, Irã, Brasil, né, Índia e indo na direção de criar uma moeda para confrontar o dólar. Então a coisa está muito esquisita mesmo, é ideologia, é economia de mercado versus economia de Estado, é capitalismo de mercado e capitalismo de Estado. É isso que polariza o mundo. E aqueles que não têm essa compreensão de que está havendo um movimento muito grande em torno de um socialismo, ou seja, todo mundo trabalhando para o Estado e trabalhando para partidos, a gente não vai mudar. A gente tem que ter essa compreensão do que é liberdade econômica, que tem a ver com democracia e com liberdade. E o que é a ditadura de um Estado. De um Estado impondo regras, impondo impostos e impondo, né, um modelo onde todo mundo acha que está vivendo no capitalismo, mas está trabalhando para transferir cada vez mais renda para partidos e para um Estado. O William e Marcelo pediram para falar 10 segundos para cada um, por favor. Eu tenho só um questionamento, uma provocação para a gente refletir. Ontem acabou a eleição, né? Foi decretado que o Trump ganhou. Na tarde, a Kamala Harris foi lá e fez um discurso reconhecendo a derrota, né? Falando fazendo uma autocrítica do Partido Democrático e falando, né, desejando um bom mandato para o presidente Trump. Será que se fosse o contrário? Se a Kamala tivesse ganhado, será que o Trump, ontem de tarde, estaria reconhecendo a derrota? Não esquece desse Trump do Capitólio, das fake news, né, da atriz pornô e de todo o histórico que ele tem. Isso eu não tiro da conta dele e isso me preocupa. Ponto final, nossa conversa de redação, teve os jornalistas William Travassos e Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mondim. Agora,